Olá pessoal, tudo bom? Deus abençoe. Hoje eu trago aqui uma palavra que tem como título Decepcionado com Jesus. Aí você pode dizer assim, mas pastor, tem pessoas que estão decepcionadas com Jesus? Sim, tem pessoas que estão decepcionadas, outras vão se decepcionar. Mas hoje eu quero trazer aqui uma palavra e essa palavra vai nos alertar para que você, como um cristão ou não cristão, não venha a ter essa decepção, certo? Então, por que decepcionado com Jesus? Você pode perguntar, mas pastor, tem pessoas decepcionadas com Jesus? Tem muitas pessoas que se decepcionaram, não querem mais saber de Jesus, estão frustradas porque elas esperavam uma coisa, mas aconteceu outra. E hoje eu quero usar como base aqui a passagem do Evangelho de Lucas 24, do seu verso 3, dos dois discípulos a caminho de Emaús. E essa passagem nos mostra que quando Jesus ele foi condenado à morte, lá em Jerusalém, que foi sepultado, a Bíblia vai nos dizer que esses dois discípulos, eles retornam, né, para suas casas, e eles vinham no meio do caminho conversando, e de repente Jesus aparece ali, mas eles não percebem que é Jesus ressuscitado, e Jesus vai entrando na conversa com eles. E uma coisa que chama bastante atenção é que no seu versículo 21 de Lucas 24, nós podemos ver a decepção desses discípulos. E eu vou até ler aqui junto com vocês, eu estou com minha Bíblia aqui na mão, que diz o seguinte: e nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel, mas hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então nós podemos ver que os discípulos, eles estavam decepcionados, que eles acreditavam que Jesus ele fosse remir a Israel, ou seja, o resgate de Israel da tirania de Roma, e a decepção deles era uma decepção política, porque eles acreditavam que Jesus, como Messias, ele ia trazer uma estabilidade de libertação de Israel, da tirania de Roma, e voltar a governar como os reis lá do Antigo Testamento, como Davi. Então a expectativa dos discípulos era essa, e por eles não ter visto realmente o que eles queriam ver, eles acabaram se decepcionando e aí retornaram para suas casas. Já não andava mais com os outros discípulos. E aí nós vemos agora Jesus explanando as Escrituras Sagradas, mostrando que tudo aquilo deveria acontecer porque estava escrito em Moisés e os profetas. E quando eles chegam em um determinado lugar que eles chamam Jesus ali para passar a noite, e a Bíblia vai nos dizer que no momento da janta ali, quando Jesus ele pega o pão e dá graça, eles percebem que é Jesus. E Jesus desaparece e aí eles retornam para Jerusalém. E o que é que nós aprendemos com essa história? Aprendemos que a decepção ela pode vir, mas essa decepção ela só vem quando nós estamos colocando a nossa esperança em coisas terrenas, em coisas materiais, em coisas que não são o reino de Deus. Então a decepção dos discípulos é que eles acreditavam que Jesus ia trazer uma estabilidade política, libertar Israel da tirania de Roma, e com isso eles se decepcionaram. Outro exemplo também de decepção foi Judas. Ele tinha essa expectativa, mas quando ele viu que não era aquilo, ele se decepcionou e traiu Jesus, vendendo por 30 moedas de prata. E não é diferente. Quantas das vezes você tem se decepcionado, você se afastou
de estar na comunhão com a igreja, e quando você se afasta, decepcionado por algum problema que acontece na comunidade, isso mostra que você está decepcionado com Jesus. Você pode dizer assim, mas pastor, eu não estou decepcionado com Jesus, estou decepcionado com os meus irmãos, estou decepcionado com o meu líder. Mas nós entendemos uma coisa, que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Então, quando você não está na comunhão, que você se afasta, isso é uma decepção. E tem pessoas que estão decepcionadas, estão afastadas, entendeu? Mas uma coisa eu observo aqui nessa passagem, que Jesus foi em busca do seu discípulo. Então quero dizer para você que mesmo você decepcionado, você que parou para assistir esse vídeo, eu quero dizer para você, Jesus nesse momento ele está aí te buscando, te convidando, ele está te convidando a você voltar para o propósito e mostrando para você que decepção qualquer pessoa pode ter quando você tem expectativas erradas, ou seja, uma visão errada. Os discípulos tinham uma visão errada, eles tinham um conceito errado, mas nem por isso Jesus desistiu deles, e Jesus foi em busca deles. E eu quero dizer para você, não fique decepcionado, está na hora de você acordar, está na hora de você voltar, mas nós precisamos ter um propósito. Nós não podemos estar alimentando o nosso coração com coisas terrenas, insignificantes dessa vida, achando que é o reino de Deus, certo? Então, se você se encontra decepcionado por alguma coisa, está na hora de você voltar. E a maior prova que você está decepcionado com Jesus são esses fatores que eu acabei de citar aqui, mostrando para você que quando você se entristece com alguma coisa, com relação à sua igreja, a um familiar, um amigo, que você se afasta da simplicidade de Cristo, isso mostra que você está decepcionado. Mas está na hora de você voltar. Amém? Então volta para Jesus. Essa é a palavra que eu deixo aqui para vocês possam meditar e refletir. Depois você faz um estudo, uma leitura aí de Lucas 24, no seu 13 em diante, ok? E você vai compreender melhor. Deus abençoe.